Pronto, gravando. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre processos de disputas, né, em competições esportivas. Alguns alunos já me mandaram mensagens no correio com algumas dúvidas, eu fui respondendo ali pontualmente, mas hoje, com todos aqui reunidos, às vezes é mais fácil, às vezes as dúvidas são comuns, né, entre os alunos, a gente vai, quem tiver dúvida já vai perguntando, a gente vai respondendo e vamos tirar as dúvidas de todo mundo, porque como eu falei na mensagem hoje no correio, que eu mandei para vocês, não sei se todos viram, esse conteúdo, ele é da atividade de portfólio agora, vale, se não me engano, 2 pontos e meio, e também cai na prova específica 1, tá? Então, se não conseguir pegar esse conteúdo, vai ficar complicado, tanto vai perder duas notas, né? A nota do portfólio e a nota da prova específica 1 também. A específica 1 vale 6 pontos. Pessoal, podem ficar com a câmera aberta, mas fechem os microfones, fazendo favor, para não dar eco, não ter barulho. A hora que precisar falar, só levantar a mão, abrir o microfone e a gente conversa, tá? Para não ter retorno de áudio e não ficar ruim para ninguém. Alguém já leu, alguém que está aqui na aula já leu o conteúdo, conseguiu assimilar, conseguiu entender como que fazem esses processos de disputas? Estão com alguma dúvida já para a gente começar? Ainda não, professor. Ainda não? Eu estou com dúvida no projeto lá que você, de portfólio. Tá, qual que é a sua dúvida, Danilo? Como montar. Ah, não, então beleza. Isso a gente vai tratar aqui na aula. Qualquer coisa, se ficar com dúvida ainda depois da minha explicação, você me pergunta de novo onde que é a sua dúvida e a gente vai tentando sanar aqui da melhor maneira possível. E antes de começar também, assim, quais os principais que vai cair na sua prova, assim? Não posso falar, Danilo, senão vocês não precisam estudar, né? Fica muito Verdade. fácil. Tá certo. Vocês querem tudo de mão beijada, né? Mastigado, né? Fala, né? Vou começar Beleza. aqui, senão a gente enrola muito. Bom, pessoal, então a aula de hoje é sobre processos de disputa, né, em competições esportivas. Quem já participa de competições, de campeonatos, já tem um pouco mais de familiaridade com esse tema. Quem assiste campeonatos também tem um pouco mais de familiaridade com esse tema. Mas o que a gente vai abordar hoje na aula seria como a gente consegue montar esses processos de maneira a não cometer erros, né? E também de maneira a prever já a quantidade de jogos, prever a quantidade de rodadas, para que o campeonato fique melhor organizado, né? Eu tenho que organizar a arbitragem para os jogos, eu tenho que saber o número de jogos que eu vou ter, quantos árbitros eu vou precisar, quanto eu vou gastar com arbitragem, quantas rodadas eu vou ter na minha competição, se for por rodízio, né? Para ver quantas datas eu vou precisar de jogos, ou até numa eliminatória simples, quantos jogos eu vou ter na minha competição, para ver se eu consigo fazer tudo em um dia, em 2 dias, 2 finais de semana, para que a minha competição fique bem organizada. Vocês viram nos ciclos anteriores, né, sobre algumas peculiaridades para a competição esportiva, principalmente sobre regulamento, né, que a gente não pode errar para conseguir que a competição saia da melhor maneira possível. Então, a gente vai ver como que a gente monta esses jogos, esses chaveamentos, né, ou os rodízios, para montar a nossa competição. Primeiramente, só para elencar alguns tipos de competição que a gente tem, né, a gente tem os chamados jogos, que são competições, né, são campeonatos aí que reúnem
várias modalidades esportivas no mesmo campeonato, na mesma competição. Quem é aqui do estado de São Paulo, a gente tem os Jogos Regionais do Interior, né? São competições regionais que em uma semana, em 15 dias, a gente tem várias modalidades sendo disputadas ao mesmo tempo. Um outro exemplo maior seriam os Jogos Olímpicos, né? Que se reúnem aí diversas modalidades esportivas dentro de uma única competição. Todo mundo ali está disputando os Jogos Olímpicos. Um outro tipo de competição seria um torneio. Geralmente, torneio ele é uma competição curta, de um final de semana, de um mês, assim, as coisas mais curtas, né, que você já vai disputar, já vai saber quem vai ser o campeão, qual vai ser a classificação final. Uma modalidade que faz bastante isso é o tênis, né? Geralmente o tênis tem torneios aí de um final de semana, ou até de um dia, onde a competição se resolve nesse período de tempo. Os campeonatos já são competições mais longas, né, que geralmente utilizam o rodízio em grupos, ou rodízio simples, ou rodízio duplo. Um exemplo que provavelmente todo mundo conhece seria o Campeonato Brasileiro, que começou aí uma semana, mais ou menos, uns 10 dias, vamos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É um campeonato longo, tem diversas rodadas, dessas rodadas tem diversos jogos, e as equipes jogam duas entre si, né? Jogam uma dentro de casa e uma fora de casa. Outro tipo de competição que a gente tem são as ligas. As ligas têm esse nome porque, para participar de uma liga, você tem que ser afiliado naquela associação ou naquela liga, né? Mas ela não define um tipo de competição específico. Geralmente, as ligas elas são disputadas em grupos, né, rodízios de grupos, e depois em eliminatórias ou em playoffs. No caso aqui, a NFL, né, Campeonato de Futebol Americano lá dos Estados Unidos. As taças, também que reúnem os campeões de outras competições, ou os times de determinada região. Por exemplo, um time de determinada região, a gente tem a Taça Guanabara no Rio de Janeiro, que é a segunda, agora não sei se é a primeira ou a segunda fase do Campeonato Carioca. Se tiver alguém aí do Rio, pode me corrigir. Quem é aqui da região de Ribeirão Preto, a gente tem a Taça CPTV de futsal, que é bastante conhecida, né? Então, reúnem times de determinada região. E uma competição grande, né, que reúne aí os melhores times geralmente de cada país ou de determinadas regiões, são as Copas, né? Então, para você participar de uma Copa, você tem que ter sido classificado anteriormente, ou por vencer algum campeonato, ou por ficar em certa classificação em determinado campeonato, ou vencer as eliminatórias da sua região, do seu continente. Por exemplo, a gente tem a Copa Libertadores, né, quem é do futebol aí já conhece, a Copa dos Campeões, desculpa, a Liga dos Campeões, né, é outro nome. E a Copa do Mundo, que é o maior evento de futebol do mundo, que participam os melhores times que foram classificados em seus continentes. Então, o que a gente vai ver hoje seriam as eliminatórias simples e dupla, tá? A eliminatória também pode ser feita em forma de playoff, que é quando você tem que vencer uma quantidade certa de jogos contra o seu oponente. A eliminatória é simples, né? Como o próprio nome diz, é o formato mais simples de eliminatórias. Ela é o famoso mata-mata. Tá? O que é o mata-mata? Você joga contra o seu adversário, quem perder está fora da competição, é desclassificado, é eliminado. Esse tipo de competição, ela é utilizada em torneios também curtos, porque é muito rápido, né? Você perdeu, você está fora, e assim, a cada rodada diminui pela metade o número de competidores, o número de concorrentes. Na eliminatória dupla, não é um processo de disputa tão comum, porque ele é um pouco mais complicado de ser feito, e como as eliminatórias são utilizadas em torneios curtos, né, em competições curtas, a eliminatória dupla ela tem o dobro de jogos, né? Então acaba não sendo tão popular. Na eliminatória dupla,
a equipe, né, o competidor ou a equipe, para ser desclassificado, tem que perder 2 vezes. Tá? Mas não é igual ao playoff que você joga com a mesma equipe. Né? Tem que perder uma vez na chave dos vencedores e perder mais uma vez na chave dos perdedores. Perdeu a segunda vez, está fora da competição, está eliminado. O playoff é um tipo de eliminatória que você joga várias vezes com a mesma equipe. A gente tem playoff de 3 jogos, de 5 jogos, ou até de 7 jogos, como é na NBA nos Estados Unidos. Então, se eu tenho 3 jogos de playoff, eu tenho que vencer 2 jogos para passar para a próxima etapa, a próxima fase. Se eu tenho um playoff de 5 jogos, eu jogo 5 vezes, ou pelo menos 3 vezes com a mesma equipe. Quem ganhar, né, 3 vezes esses jogos, passa para a próxima etapa. Da mesma maneira, com 7 jogos, quem ganhar 4 jogos, né, no playoff de 7, passa para a próxima etapa. O rodízio simples, ou o rodízio, é um tipo de competição que é um pouco mais longa, porque todos os competidores jogam entre si. Eles fazem um rodízio. A Jaqueline falou que o playoff não tem no material, tá? O playoff é só um tipo de eliminatória que tem, tá? Mas não tem no material, então não vai ser cobrado na prova. É só para vocês conseguirem diferenciar o que é um, o que é o outro. O rodízio é um processo de disputa, como o próprio nome já diz, né? Rodízio, em que todas as equipes jogam contra todas as equipes, tá? No playoff, eu jogo, por exemplo, time A contra time B, o time C contra o time D. Quem ganhar, passa para a próxima fase. No rodízio, se eu tenho time A, time B, time C e time D, eu tenho que jogar contra todas as equipes, tá? Para ver quem vai se classificar em primeiro, quem vai conseguir o maior número de pontos, e depois ou eu faço uma classificação por pontos, né? Quem maior número de vitórias, por exemplo, ou eu faço uma classificação e depois vou para uma eliminatória, para um playoff e assim por diante. No rodízio duplo, eu também tenho que jogar contra todas as equipes ali da competição ou do meu grupo, mas eu tenho que jogar 2 vezes. O rodízio duplo ele é feito para dar uma maior isonomia na competição. Porque geralmente quando a gente joga dentro de casa, no seu campo, no seu ginásio, a gente tem um fator ali que a gente chama de fator casa, que ele é muito presente nas disputas. Quem joga em casa, geralmente, tem uma maior chance de vencer as partidas. Então, no rodízio duplo, eu jogo uma dentro de casa e uma na casa do meu adversário, tá? Para ficar em igualdade de condições. O rodízio em grupo, ele pode ser simples ou duplo também, mas é um rodízio em que a competição tem vários grupos e as equipes jogam só dentro dos seus grupos, para depois classificar para a próxima fase, que pode ser também outro rodízio ou pode ser eliminatórias. Um rodízio em grupo que é famoso, por exemplo, é a Copa do Mundo. É um rodízio simples, são 4 equipes por grupo, jogam todos contra todos dentro do grupo. O primeiro e o segundo se classifica para as eliminatórias simples, que são ali oitavas de final, quarta de final, semifinal e a final. Um rodízio em grupo duplo é a Copa Libertadores da América. Eu também tenho 4 equipes do grupo, eu jogo contra todos 2 vezes. Eu jogo uma dentro de casa e uma fora de casa. Depois classifico, os 2 primeiros classificam para as eliminatórias, que é um tipo de playoff, né, em 2 jogos, e nesse tipo de playoff em 2 jogos, como cada equipe pode vencer um jogo, o que vai definir quem vai passar de fase, por exemplo, se cada equipe vencer um jogo, vai ser ou o critério de gols marcados, né, ou tinha antigamente o critério de gol fora de casa, gol dentro de casa, depende do regulamento de cada competição. Por isso que no regulamento tem que estar bem especificado como que isso vai acontecer. Ô, professor, só interrompendo você, igual lá Oi. você falou rodízio simples, é o Campeonato Brasileiro, é o Campeonato Paulista. Ele joga contra todos e classifica 1 e 2. O paulista é um pouco mais complicado. Ele é um rodízio ele pode ser classificado como um rodízio em grupo,
mas você não joga contra as equipes do seu grupo, você joga contra as equipes dos outros grupos, né? Então, você tem lá 16 equipes, mas as 3 equipes que estão no seu grupo você não joga, você faz só 12 jogos na primeira fase. Mas essa seria também um rodízio simples em grupo. Então, pessoal, a eliminatória é a maneira mais simples e mais rápida de a gente fazer um campeonato. A eliminatória é simples. Para fazer eliminatória, a gente tem que montar o chaveamento da competição. O que é o chaveamento? É a sequência de jogos aqui que vai montar uma chavezinha aqui de competição. Eu tenho aqui, ó, 8 equipes, tá? Então, ó, A, B, C, D, E, F, G e H, certo? Eu tenho 8. Então, numa eliminatória simples, A vai jogar com B, C vai jogar com D, E vai jogar com F e G joga com H. Então, toda vez que eu tenho aqui uma ligação entre as duas equipes, significa que eu tenho um jogo. Então, aqui, ó, A vai jogar com B, C vai jogar com D, e E vai jogar com F, e G vai jogar com H. Então, se a eliminatória é simples, eu faço o jogo, quem vai ser o vencedor passa de fase. Quem perdeu já está eliminado, perdeu um jogo, está fora. Então, o A ganhou, o C ganhou, o F ganhou e o H ganhou. O G está eliminado, o E está eliminado, o D está eliminado e o B está eliminado. Então, a cada rodada, eu diminuo pela metade o número de competidores. Eu tinha 8, agora eu tenho 4. Vou jogar de novo. Então, eu tenho uma ligação entre as equipes, eu tenho um jogo. Vão sair 2 vencedores novamente. Saiu o A e o H vencedor, o F e o C estão desclassificados. Faço aqui a final entre o A e o H. O H é o campeão da minha eliminatória simples. Eu montei o meu chaveamento, ó. Aqui é a minha chavinha. Espera aí que chegou mais alguém. Professor, pode explicar novamente, fazer um favor? Eu vou explicar, Danilo. Vai ter mais exemplos aqui. Esse foi mais rapidinho, só para vocês pegarem o jeito. Tá? Isso daqui, pessoal, é tranquilinho de fazer. Sabe por quê? Porque a gente fala que essa daqui é uma chave perfeita. Por que é uma chave perfeita? Porque eu tenho número de competidores que são potências de 2. Tá? Por quê? Porque eu tenho sempre que sobrar 2 aqui na final. E se eu elimino, eu vou diminuindo, né, pela metade os jogos, o número de competidores a cada rodada, para chegar a 2 aqui na final, né, de maneira que todos joguem por igual, eu tenho que ter potências de 2, número de competidores. Então, se eu tiver 2 competidores, dá uma chave perfeita. Se eu tiver 4 competidores, dá uma chave perfeita. Se eu tiver 8 competidores, dá uma chave perfeita. Se eu tiver 16 competidores, que seria o dobro disso aqui, vai dar uma chave perfeita, porque eu tenho 16 na primeira rodada, eu tenho, como eu diminuo pela metade na segunda rodada, eu vou para 8, 4, 2 e sobra 1 na final. Então, isso daqui são potências de 2. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. Tá? Lembra lá da escola, né? 2 elevado não é, 2 na potência de 3 não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Certo? Então, ó, 2 elevado... Ux, esses 3 aqui vai ser difícil, hein? Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? É só um minutinho. Pode falar, Danival. E até então tudo bem. E se eu tenho um número ímpar de participantes? Isso, esse é o próximo slide, tá, Danival? Guarda só um minutinho aí que eu já te respondo essa dúvida, tá? Ok, desculpa aí. Não, tranquilo. Então, sempre que eu tiver potências de 2,
eu vou ter uma chave perfeita. Então, a chave perfeita, ela vai seguindo sozinha. Eu vou montar a primeira rodada, na segunda rodada vai diminuir pela metade, na terceira rodada diminui pela metade, até eu chegar na final, certo? E numa eliminatória simples, eu consigo também prever o número de jogos que eu vou ter nessa eliminatória. De uma maneira bem tranquila, tá? Por exemplo, eu vou organizar um campeonato. Eu vou ter 8 equipes na minha competição. Eu vou precisar saber qual o período de tempo que eu vou precisar para fazer essa competição. Por exemplo, cada jogo demora 30 minutos. Quanto tempo eu vou precisar para terminar essa competição? Vou precisar de um dia? Vou precisar de 2 dias? Quantos árbitros eu vou precisar? Né? Quantos jogos eu vou ter? A conta é simplesinha. Aqui, ó, o número de jogos, NJ, vai ser igual o número de competidores, né, NC, menos 1. Então, ó, se eu tenho 8 competidores, como nesse exemplo aqui, meu número de jogos, né, NJ, vai ser igual ao número de competidores, que é 8, menos 1. Eu vou ter 7 jogos na minha competição. Quer ver? Vamos conferir aqui, ó. Tenho 8 competidores. Eu tive 1, 2, 3, 4 jogos na primeira rodada, 2 jogos na segunda rodada, 4 mais 2, 6. Um jogo na final, 7 jogos. Certo? Então, consigo prever quantos jogos eu vou ter. Essa continha aqui de jogos, pessoal, essas equaçõezinhas que vão ter na aula, que tem no material, é importante vocês saberem. Tá? Na prova, algumas questões podem ter já indicado a equação, algumas questões não vão ter equação. Pode fazer sem equação? Dá para fazer, mas é mais difícil. Eu tenho que montar a chave primeiro para depois conferir o número de jogos. Eu fazendo a equaçãozinha aqui, eu já consigo prever o número de jogos antes. Tá? Então, ó, eliminatória simples. Para prever o número de jogos, número de competidores, menos 1. Qualquer tipo de eliminatória simples. Para eu saber se eu tenho uma chave perfeita, eu tenho que ver se eu tenho uma potência de 2 em número de competidores. Já adiantando da pergunta do Deneval, não precisa ser número, não quer dizer que eu tenha número ímpar, que não vai ser uma chave perfeita. Desculpa. Se eu tenho número par, vai ser chave perfeita. Tá? Se eu tiver um número par que não seja potência de 2, não vai ser uma chave perfeita. Se eu tiver 10 competidores, por exemplo, 18 competidores, 22 competidores, não é porque é número par que é uma chave perfeita. Tá? Número ímpar nunca vai ser chave perfeita. E número par só vai ser chave perfeita se for potência de 2. Então, anotem isso daqui no caderno de vocês. Tá? Anotem isso daqui. Vão precisar bastante disso daqui para montar a chave de vocês. Então, o que acontece quando eu não tenho uma chave perfeita? Eu tenho que calcular o número de isentos da minha competição. Os isentos são as equipes que não vão jogar na primeira rodada. Tá? Por que na primeira rodada? Porque se eu deixar rolar a competição sem calcular o número de isentos na primeira rodada, vai ficar bagunçado e eu não vou ter um critério de classificação que tenha isonomia entre os competidores. Quer ver? Vamos fazer aqui o exemplo. Ó. Um exemplo com 13 competidores aqui para vocês. Então, vou ter lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minha linha tá uma beleza, mas desenhar com o mouse não é fácil não, gente. Então, eu vou fazer a minha eliminatória da mesma maneira que eu fiz lá com a chave perfeita. Vou fazer a primeira rodada aqui, ó, um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. Sobrou um aqui embaixo. Ele vai ficar de chapéu. Vou lá, ó. Passou um aqui. Passou mais um competidor. Passou um. Passou outro. Passou mais um. Passou aqui. Esse daqui que não jogou a primeira rodada, ele tem que jogar na segunda rodada.
Então, vai passar aqui. Vai passar mais um aqui. Ficou um de chapéu na segunda rodada. Isso não pode acontecer, pessoal. Porque, por exemplo, eu posso ter, numa competição com poucos competidores, que a equipe joga só um jogo e já vai para a final direto. Tá? Então, por isso que eu tenho que calcular o número de isentos na primeira rodada. Eu não posso, numa competição, ter isentos na segunda rodada. Ó, aqui, eu consegui fechar minha chave. Só que é o problema? É ter aqui, ó, isento na segunda rodada, tá? Isso não pode acontecer, certo? Eu tenho que fazer o cálculo do número de isentos na primeira rodada, sempre na primeira rodada. Então, se eu não tenho uma potência de 2, aquele número que dá a chave perfeita, eu tenho que calcular o número de isentos, tá? Deixa eu ver como que eu apago isso daqui. Aqui, borracha. Pronto. Então, vamos fazer aqui o número de isentos. Como que eu faço esse número de isentos na primeira rodada, tá? Então, lembrando, qualquer número ímpar, eu tenho número de isentos. Números pares que não são potência de 2, eu tenho que fazer também cálculo de isentos. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar a potência de 2 acima do meu número de concorrentes. Presta atenção que esse é um pouco mais complicadinho para a gente pegar. Então, se eu tenho 13 concorrentes, eu vou lá na minha tabelinha, o 13 estaria aqui no meio, né? Ó, entre o 8 e o 16. Qual que é a potência de 2 acima do 13? É o 16. Então, a chave perfeita acima do 13 é com 16 competidores. Então, eu vou lá na minha continha. 16 menos 13, eu vou ter 3 isentos na primeira rodada. Então, o número de isentos vai ser sempre a potência de 2 acima do meu número de competidores, menos o meu número de competidores ou concorrentes. Deu para entender? A continha? Mais ou menos, professor. Muito não, professor. Não? Não, por causa que, tipo assim, matemática, né? Tipo assim. Sim, entendi. Põe uma continha, já complica, né? Por exemplo, ó, se eu tiver... deixa eu apagar isso daqui. Se eu tiver 35 competidores, o 35 vai estar aqui, ó, entre o 32 e o 64, né? Para eu jogar lá na minha continha, eu tenho que usar o 64, que é a potência de 2 acima do 35. Então, eu vou pegar 64 menos 35. Vai dar 29. Isso, 29. Então, nessa competição, com 35 competidores, na primeira rodada eu vou ter 29 isentos. Vão ser equipes que não vão jogar na primeira rodada. Eu vou fazer esse exemplo aqui do que está no slide, para ficar mais fácil. Então, com 13 competidores. Vamos lá, de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Então, aquela hora que eu não calculei o número de isentos, eu fiquei com isento na segunda rodada. Então, lembrando, isso não pode acontecer. Se tiver na prova, se tiver no portfólio isento na segunda rodada, a sua eliminatória vai estar errada, tá? Sabendo que eu tenho 3 isentos aqui na primeira rodada, eu vou deixar, ó, um aqui embaixo de isento, um aqui em cima como isento, e deixei mais um aqui, ó. Então, juntei aqui minhas equipes, deu certinho aqui meus jogos. Tá? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 jogos da primeira rodada. Fiz a primeira rodada, esse aqui não jogou, então ele vai para a segunda rodada, esse aqui não jogou, vai para a segunda rodada, aqui passou um, aqui passou um, aqui passou um, aqui passou um, esse aqui não jogou, vai para a segunda rodada. Aqui, ó, já vai dar certinho o meu chaveamento.
Viu? Não tem isento na segunda rodada. Todas as equipes jogam na segunda rodada. Se eu seguir aqui, eu tenho aqui a minha semifinal, o vencedor e a minha final com o vencedor. Tá? Montei uma chave que não é uma chave perfeita, então eu tenho que ter o número de isentos aqui na primeira rodada. Vamos conferir o número de jogos? Tive 1, 2, 3, 4, 5 jogos da primeira rodada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 13 menos 1 é igual a 12. Deu certinho aqui o meu chaveamento. Põe na regrinha de novo para a gente dar uma olhada lá. Oi? Coloca na regrinha para a gente colocar naquela regrinha de 2, tipo assim, igual vamos por 2 elevado a 5. Esse slide aqui, ó. Esse aqui, ó. Falei, pessoal, anotem essa sequência aqui para vocês, para ficar mais fácil. Qualquer número que não seja esse daqui, vai ter que ter isentos, tá? Ó, faz uma rapidinho aí com vocês, com 11 competidores. Pega uma folha de papel aí, faz uma com 11, rapidinho. Só para vocês pegarem o jeito. Deneval, você levantou a mão de novo ou é daquela hora que tinha levantado? Sim. Pode falar. Tem algumas competições que é bastante comum ter isento na segunda rodada. Lógico, na sua chave que você está colocando, né, em relação à prova, não vai ser aceito, né? Vai ser ficou bastante interessante como você fez aqui, mas existe bastante eventos que tem isento na segunda rodada da forma anterior que foi feito. É uma maneira errada de fazer a competição, viu, Deneval? O correto é ter isento só na primeira rodada. Tá. Porque, Mas por exemplo... Pode falar. A gente vê em torneios bastante importantes dessa maneira. Um exemplo, como você deu um exemplo no início, como no tênis, se você abrir algumas chaves de tênis, existe bastante isento na segunda rodada. Ó, de tênis, assim, eu não tenho conhecimento, que não é um esporte que eu pratico, nem que eu acompanho. Mas, não duvidando, assim, da sua palavra, mas eu acredito que não seja tão comum assim, não, porque a maneira correta de fazer a eliminatória seria isento só na primeira rodada, tá? Porque você perde um pouco da isonomia do tratamento com todas as equipes, tá? Não, sim, deu para entender. Seguindo essa tabela última sua aí, sem problemas. Deu para entender, dá para fazer tranquilo. Beleza, Neval. A Júlia mandou aqui no chat, ó, 11 concorrentes, eu tenho 5 isentos e 10 jogos. É isso mesmo. Se eu tenho 11 concorrentes, a potência de 2 acima de 11 é o 16. 16 menos 11, eu tenho 5 isentos na primeira rodada. E número de jogos, eu tenho 11 menos 1, eu tenho 10. Alguém aí não conseguiu fazer com 11? Eu. Não conseguiu, Danilo? Onde você parou? Eu coloquei assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí fui colocando a risquinha aqui, ó. 1 com 2, 3 com 4. Não, 5 Danilo, com tem que fazer... Você calculou o número de isentos? Aí eu fiquei meio perdido. Lembra, ó. Quando eu não tenho um número para fazer uma chave perfeita, eu tenho que calcular isento. Se eu não calcular isento, vai dar errado. Então, antes de juntar os jogos aqui na primeira rodada, calculo o número de isentos. Se eu tenho 11, então a próxima potência de 2 é 16. 16 menos 11 é igual a 5. Então, vou deixar 5 isentos na minha competição aqui, ó.
Deixei um aqui em cima, deixei mais um. Vou deixar os 3 aqui de baixo como isentos. Então, ó, vai seguindo aí para acompanhar. Eu tenho 5 isentos na primeira rodada. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço o primeiro jogo aqui, tenho 3 jogos na primeira rodada. Quem não jogou aqui a primeira, joga na segunda. Não jogou a primeira, joga na segunda. Junto aqui. E junto aqui. A partir daqui, ó, já vai dando certinho. Tem 8 concorrentes. Vou para 4 concorrentes. Faço a final. E tenho um vencedor. Eu tive aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 jogos. Certo? Número de jogos, 11 menos 1, deu certinho 10 jogos. Tranquilo? Conseguiu pegar, Danilo, ou não? Mais ou menos, professor. Eu acho que eu estou entendendo mais ou menos. Vai tá difícil, mas aí vai. Quebrar a Pouquinho cabeça. vai indo. É. Pouquinho vai indo. Professor, eu consegui fazer aqui. Estava com um pouco de Conseguiu? dúvida, mas vi aí as formas direitinho, deu para aplicar. Beleza. Acho que no outro jogo, acho que no número par, eu acho que não dá para ficar perdido, mas no número ímpar já dá. É a mesma coisa, Danilo. O número par é só se for uma chave perfeita que vai dar certinho. Se for um número par que não seja aquela potência de 2, vai ter que fazer cálculo de isentos também. Senão vai dar errado. Sim. Tá? O pessoal que levantou a mão aí, pode falar? Professor, boa noite. Então, Boa noite, pelo que eu Lucas. entendi, não há problema irem 2 isentos para a segunda rodada. Porque, pelo que eu tem li na problema. apostila, eu estava tentando fazer aqui, estava quebrando a cabeça e não estava dando por isso. Porque eu estava jogando um isento na ponta de cima, um isento na ponta de baixo, que é isso que a apostila recomenda. O ideal é fazer assim mesmo, tá, Lucas? Se você ir dividindo os isentos para não irem 2 para a próxima rodada. Mas irem 2 para a próxima rodada não quer dizer que esteja errado. Dependendo do número de competidores, você tem, por exemplo, mais isentos do que equipes que jogam na primeira rodada, não tem como. Vão passar 2 isentos que vão jogar na segunda rodada. O que é o problema disso numa competição? Tá? Não é errado, mas o que é o problema? Irem 2 equipes fracas para a segunda rodada. Por exemplo, uma equipe que já poderia ter sido eliminada na primeira rodada, né, ela passa para a segunda rodada sem ter jogado. Aí as 2 jogam e vai passar uma equipe fraca para a terceira rodada ainda. Tá? É só isso que que não é assim, tão legal na competição, mas não é errado que as 2 passem sem jogar a primeira rodada. Se eu tiver mais isentos do que competidores, vai acontecer isso, não tem como evitar, tá? Eu achei engraçado porque eu faço isso na escola e eu fazia errado, igual o colega falou que acontecia aí. Eu não me lembro de ter visto isso na minha graduação. Se eu vi, passou batido, e aí pode ter sido um erro meu de não ter estudado também. Mas é legal, porque eu tive essa mesma questão que você falou aí. Sempre passava, às vezes, uma equipe mais fraca para a segunda rodada junto com outra, e aí não fluía, a equipe forte saindo antes de equipe fraca, e eu não entendi muito bem isso. Aí, por exemplo, se você tem uma competição com poucas equipes, uma equipe chega lá, por exemplo, na quarta de final, é uma equipe fraca, outra chega até na semifinal, se for o caso, é uma equipe fraca e equipes mais fortes já perderam na primeira rodada, por exemplo. Mas é uma peculiaridade da competição, né? Não é o ideal, mas pode acontecer também. Bom, pessoal, então vamos agora para a parte que é um pouquinho mais difícil, né? Eu falo um pouquinho só para animar vocês, mas é bem mais complicado, tá? Se não pegou muito bem a eliminatória simples, a eliminatória dupla vai ser um pouco mais chatinha aí de pegar. O processo é o mesmo, tá? É uma eliminatória,
eu tenho que fazer chaveamento, eu tenho que fazer cálculo de isentos, tá? Só que nessa eliminatória dupla, a equipe tem que perder 2 vezes para estar fora. Então, eu tenho que fazer uma chave para o lado direito dos vencedores e uma chave para o lado esquerdo dos perdedores, tá? Eu não coloquei aqui o número de... o cálculo do número de isentos, mas é porque é o mesmo da eliminatória simples. Então, se não for uma chave perfeita, eu tenho que calcular o número de isentos na primeira rodada, tá? E um detalhe, algumas vezes eu vou ter que calcular o número de isentos, tanto na chave dos vencedores, quanto na chave dos perdedores, tá? Só que, se eu não me engano, o número de competidores que eu passei para vocês do portfólio não vai precisar fazer cálculo de isentos, tá? Então podem ficar mais tranquilos. Como é uma eliminatória dupla, que eu tenho que perder 2 vezes para ser eliminado, o cálculo do número de jogos vai ser 2 vezes o número de competidores menos 1. Então, se eu tenho 8 competidores, 8 menos 1 é igual a 7. Se eles jogam 2 vezes, eu tenho 14 jogos na minha eliminatória dupla. Então, 2 vezes o número de competidores menos 1. Regrinha de matemática, eu resolvo o que está entre parênteses primeiro. 8 menos 1 é igual a 7. 2 vezes 7 é igual a 14. Certo? Então, aqui uma eliminatória dupla com 8 competidores. Se eu tenho 8 competidores, eu tenho uma chave perfeita. Então, não tenho que calcular isentos. Eu vou jogar a primeira rodada. Aqui, o A ganhou, o C ganhou, o F ganhou e o H ganhou. Quem perdeu aqui? G, E, D e B. Perderam uma vez. Numa eliminatória dupla, eu tenho que perder 2 vezes para ser eliminado. Então, eles vêm para a chave dos perdedores. Certo? Então, ó, perdi aqui, ó, chave dos vencedores, eu venho para o lado esquerdo, chave dos perdedores. Tá? Uma regrinha importante, eu não posso ter mais competidores ou número igual de competidores na chave dos perdedores e chave dos vencedores. Quando isso acontece, eu sempre jogo aqui na chave dos perdedores, tá? Para dar certo. Então, eu jogo aqui, ó. Eu tenho 4 de cá e 4 de cá, né? Eu tenho, ó, A, C, F e H, 4 equipes. G, E, D e B, 4 equipes. Então, eu vou jogar, tenho um número igual, eu vou jogar aqui do lado dos perdedores. Joguei, passou o B e o G. O D perdeu 2 vezes, está fora. O E perdeu 2 vezes, está fora. Vou jogar agora na chave dos vencedores. O A ganhou e o H ganhou e passou para a próxima fase, próxima rodada. O F perdeu, o C perdeu. Eles vêm aqui para a chave dos perdedores. Jogou o C e o F aqui. Eu tenho mais competidores aqui do que na chave dos vencedores. Eu tenho 2 aqui e 4 de cá. Vou jogar nos perdedores. O B passou, o C perdeu 2 vezes. Está fora. O G passou, o F perdeu 2 vezes. Está fora. Eu tenho número igual de competidores, jogo na chave dos perdedores. O B passou, o G perdeu 2 vezes, está fora. Agora aqui eu tenho menos, tenho 1 e 2 de cá. Jogo nos vencedores. O H ganhou, o A perdeu a primeira agora, então ele vai lá jogar com o B do outro lado. Tenho mais equipes do lado dos perdedores, faço o jogo, o B perdeu. Eu tenho aqui agora uma final entre o A, chegou aqui na final, né, seria o vencedor da chave dos perdedores, e o H, que é o vencedor da chave dos vencedores. Então, eu faço uma final entre os dois. O que acontece aqui? Esse cálculo do número de jogos, de 14 jogos, é até esse último jogo que eu fiz aqui. Ó. Quer ver? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
e 14, que é esse jogão que eu fiz aqui embaixo, 14 jogos. Qual que é o detalhe aqui? Alguém consegue perceber algum detalhe nessa final? Ô, Marcel, aí nesse caso, o H teria alguma vantagem por regulamento, porque ele não perdeu nenhuma. E caso ele jogue com A e ele perca? Isso, esse é o detalhe. Tá? O que acontece? Pode ser que no regulamento esteja especificado isso. Por exemplo, se for um torneio de futebol, que tem empate, né? Pode falar que em caso de empate, né, o H é o vencedor, porque ele não perdeu nenhum jogo. Mas se não tiver no regulamento isso, o que acontece? Se o H perder esse jogo, ele vai ter perdido a primeira apenas. Vai acontecer um outro jogo entre o A e o H, aí quem ganhar, quem perder, teria perdido a segunda, vai ser eliminado, né, e vai perder a competição, né, vai ser eliminado por ter perdido a segunda rodada. Aí, nesse caso, a gente tem mais um jogo, aí serão 15 jogos. Tá? Esse cálculo aqui de 14 é até essa última rodada aqui. Se acontecer do H perder, a gente tem mais um jogo e tem 15 jogos. Nem saldo de gol não vale? Não conta? Pode contar se estiver no regulamento, tá? Falei, depende do regulamento. Se for, por exemplo, um campeonato de vôlei de praia, não tem empate no vôlei de praia, né? Se o H perder, vai ter perdido a primeira. Então vai ter que ter um outro jogo para poder definir o campeão. Dúvidas? No caso, professor, esse segundo jogo de eliminatórias, entre aspas, da final, ele só acontece se o time que não perdeu nenhuma rodada perder para o time que já perdeu uma, né assim? Isso, Por exemplo, se o H ganhar do A, nessa final aqui, o A teria perdido a segunda dele. Isso. Então ele estaria fora. Mas se o A ganhar do H, o H vai ter perdido a primeira só. Então tem que jogar de novo para ver quem vai perder duas vezes. Entendi. Certo? Aí já seria o terceiro jogo entre eles, né? Porque já jogaram aqui na semifinal, fazem de novo uma final e fazem uma outra final. Tá? Pronto, aí no caso, esse jogo só aconteceria se no regulamento não tivesse especificando que quantidade de gols seria um desempate. Se tiver algum outro, não precisa nem ser quantidade de gols, se tiver algum outro critério, por exemplo, Isso. pode falar que essa aqui seria a finalíssima, não tem nenhum jogo depois dessa, quem ganhar, ganhou, independente se o H perdeu a primeira aqui na final. Se no regulamento prevê isso, a finalíssima é a grande final, quem ganhar é campeão. Não tem um segundo jogo, no caso, se o H perder. Ou, em caso de empate, quem ainda não perdeu tem vantagem. Saldo de gol, não precisa nem ser saldo de gol, né? Se for empate, quem não perdeu seria o campeão. Então, depende do regulamento da competição. Mais uma vez, mostrando a importância do regulamento. Tá? Esses detalhes têm que estar previstos no regulamento antes de iniciar a competição. Entendi. Professor, Oi. Desculpa te interromper, mas caso haja no regulamento que tenha que ter um segundo jogo, como ficaria o desenho da chave ali embaixo? Para ficar didático para a pessoa que está vendo a chave ver. A gente poderia puxar aqui, mais um jogo. Fazer mais um aqui para baixo, por exemplo. Entendi. Beleza, então. Como foi o H que perdeu, a gente poderia puxar ele para cá, fazer um outro jogo. A contra H. E o H ele perdeu uma, ele vem para a chave dos perdedores, né? Para poder sair um aqui, tá? Professor. Oi. Não seria meio injusto
a chave dos vencedores chegou à final alguém, na chave dos perdedores alguém, mesmo que o finalista teve só uma derrota, né? Pede que faça 2. Não seria injusto com a chave dos vencedores? Não seria o mais certo premiar o campeão dos vencedores e premiar o campeão dos perdedores? Não seria o mais justo? Pode acontecer, Deneval, depende do tipo de competição que você está fazendo. Mas se você ter que ter só um campeão, você não pode premiar 2 campeões, né? Pode ser que você pode fazer um campeão dos perdedores e um campeão dos campeões. Mas como você, definiria isso? Você é o campeão dos perdedores? O campeão dos perdedores, essa chave seria mais para consolo, sabe? Ele daria um prêmio de campeão para os perdedores, mas valeria mesmo o campeão dos vencedores. Pode acontecer. Depende do tipo de competição que você está fazendo. Tem o A, seria aqui o campeão dos perdedores, né? E o H, o campeão dos vencedores. Poderia ter uma chave assim também. Poderia. Por exemplo, poderia até ser o B aqui, ó. O B perdeu na primeira rodada para o A. Mas aí, ó, ele foi para a chave de consolação, né? Chave dos perdedores, e ganhou a chave dos perdedores. Poderia? Depende do tipo de competição que você está fazendo. Tá? O correto, numa eliminatória dupla, seria a equipe perder 2 vezes. Tá? Então, fazer essa final aqui para ver quem perde 2 vezes para ser eliminado. De toda forma, professor, não sei se é o meu entendimento, mas assim, de toda forma, o A ele ficaria em segundo lugar, porque ele jogou contra o H, entendeu? Sim. De toda forma, ele seria, mesmo que a eliminatória dupla, ele tiraria em segundo lugar se tivesse 2 premiações, entendeu? Sim, ele ficaria em segundo aqui, né, se ele perdesse para o H. Bom, aí depende da forma que é a competição que você vai abordar. Ele vai ser o campeão da consolação? Ele vai ser o segundo colocado na competição? Depende do regulamento que vocês montarem. O que eu estou querendo dizer é que, numa eliminatória dupla, a equipe tem que perder 2 vezes, certo? Então, no sistema de eliminatória dupla, o correto é eu ter uma final, né? Se a equipe perder a primeira vez, ter uma outra final para a equipe para definir quem perde a segunda vez, tá? Mas todo campeonato tem suas peculiaridades. Se eu quiser fazer um campeão dos vencedores com o campeão dos perdedores, fica a critério de quem está fazendo a competição. No processo correto de eliminatória dupla, como o próprio nome já diz, eu teria que perder 2 vezes para ser eliminado, tá? Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente fixar. Uma eliminatória dupla com 11 competidores. Tá? O mesmo número que eu falei para vocês na eliminatória simples. Então, se eu tenho 11 competidores, eu tenho que fazer cálculo de isentos na primeira rodada. Então, eu tenho 11, a potência de 2 acima de 11 é 16, 16 menos 11, eu tenho 5 isentos na primeira rodada. Então, vamos lá, ó. Um isento competidor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Vamos tentar fazer aqui para que nenhum passe sem. Não vai ter jeito, vai ter que ficar dois juntos. Então, eu tenho aqui, ó, 1 isento, 2 isentos, 3, 4, 5 isentos. Vou jogar aqui a primeira rodada dos vencedores. Eles passaram aqui para a segunda rodada, passou para a segunda rodada, passou para a segunda rodada. Aqui eu tive um perdedor, então passei um para cá. Aqui eu tive um perdedor, passei um para cá. Um perdedor, passei um para cá. Tá? Só que acontece, eu já tenho menos competidores aqui do que no lado dos vencedores. Então, eu vou jogar novamente do lado dos vencedores.
para jogar mais gente para lá. Então, aqui perdeu um, aqui passou um, aqui passou um, aqui passou um. Aqui nesse jogo, um perdeu, aqui nesse jogo, alguém perdeu, aqui nesse jogo, alguém perdeu, e aqui nesse jogo, alguém perdeu. Agora que tá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na chave dos perdedores. O que eu faço aqui? Continua um isento. Isso aí, eu vou ter que deixar um isento na chave dos perdedores, tá? Então, faço o cálculo. Se eu tenho 7 competidores, a potência de 2 acima de 7 é o 8. 8 menos 7, eu vou ter um isento na primeira rodada da chave dos perdedores. Então, lembra, eu sempre tenho que fazer o isento na primeira rodada. Oi, pode falar. Licença, professor. Nesse caso, como a gente escolheria, qual era o critério para escolher esse time isento? Geralmente, eu posso montar o chaveamento antes e faço sorteio. Tá? Eu sorteei as equipes que ficaram de chapéu. Né? Aqui não dá tempo porque é só um exemplo. Eu sorteio as equipes que ficam de chapéu na primeira rodada, tanto de um lado quanto de um lado, e depois, do outro lado, eu posso... Não tem como eu sortear, mas eu posso definir. A equipe perdedora do jogo tal é isenta. Eu posso fazer, por exemplo, aqui teve um isento, aqui teve 2 isentos, né? Então posso falar, se ficou isento na primeira rodada, não vai ter isento na primeira rodada dos perdedores. Então, ó, aqui eu faço um jogo, aqui eu deixo um isento, faço um jogo e faço um jogo. Tá? Então eu posso prever isso antes já no regulamento. Se eu sei o número de competidores que eu vou ter, eu consigo montar o chaveamento, né, inteiro sem precisar ter as equipes. Então, eu monto o chaveamento, depois eu vou só colocando o nome das equipes que forem passando de fase. Tá? Primeira rodada eu faço sorteio, e aqui eu estabeleço um critério. Né? Pode ser saldo de pontos, saldo de gols, ou assim, depende da sua competição. Tá? Você escolhe o critério que você vai deixar aqui para os isentos. Tá? Certo. Então, fiz o jogo aqui, ó, saiu um, esse passou para a segunda rodada, mais um. Tá? Eu tenho número igual, eu tenho 4 de cá e 4 de cá. Então, vou jogar nos perdedores. Perdedores jogou. Passou um aqui, passou um de cá. Lá para os vencedores tem mais. Vencedor jogou, saiu um de cá, um de cá. Eu tenho números iguais, joga nos perdedores, passou um, jogo. Espera aí que eu acho que eu errei. É que tem que ir 2 para o lado dos perdedores, não é? Não, vai agora. Aqui jogou porque estava o número igual. Isso, ó. Passou aqui, desse jogo aqui um perdeu. Ele vem para cá, vai jogar aqui, um vencedor. Tem um vencedor de cá, um vencedor de cá. Vou fazer aqui a minha final. Eu só confiro o número de jogos para ver se eu não errei mesmo naquela hora. Se eu tenho 11 competidores, eu tenho que ter 20 jogos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deve ter errado aquela hora ali. Vamos fazer de novo, então. Vamos lá. Falei que era um pouquinho mais complicado. Eu tenho 1, 2... Vamos fazendo no caderno também, vocês irem acompanhando, pessoal. Então, vamos um pouquinho mais devagar. Mais devagar? Tá acompanhando ou apanhando? Os dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11, eu tenho 5 isentos. Deixei um isento lá em cima. Deixei um isento aqui. Deixei mais um isento aqui no meio. Né? Esses aqui já passam para... Mas tá difícil esse mouse aqui, hein?
Passam para a segunda rodada. Passou um de cá. Então, eu tive 1, 2, 3 jogos aqui. Tenho 3 perdedores. 1, 2, 3 perdedores. Eu tenho menos do lado dos perdedores do que do lado dos vencedores. Vou jogar os vencedores agora. Então, joguei um aqui, joguei um aqui, joguei um aqui, joguei um aqui. Desse jogo vai sair um perdedor. Desse jogo vai sair um perdedor. Desse jogo vai sair um perdedor. E aqui vai sair um perdedor. Eu tenho 7 perdedores aqui na chave de consolo, chave dos perdedores, e 4 na chave dos vencedores. Se eu tenho 7 de cá, eu tenho mais, eu vou jogar do lado dos perdedores. Se eu tenho 7, eu tenho que fazer cálculo de isento. Acima do 7 é o 8. Né? A potência de 2 acima do 7 é o 8. 8 menos 7, eu tenho 1 isento. Tá? Vou deixar um isento aqui. Fiz meu jogo. Um jogou aqui. Um jogou de cá. Um jogou aqui. Outro jogou de cá. Eu tenho 4 do lado dos perdedores e 4 dos vencedores. Eu vou jogar os perdedores novamente. Passou um aqui, passou um de cá. Agora eu tenho 2 de cá e 4 do lado dos vencedores. Vou jogar nos vencedores. Nessa parte que eu errei, eu não puxei para lá, né? Esses daqui. Então, aqui eu tive um vencedor. Aqui eu tenho um perdedor de cada lado. Então, vou puxar esse perdedor para cá. Ó. Puxou aqui para fazer um jogo. Puxei aqui para fazer um jogo. Eu tenho 4 e 2. Joga de cá. Faço um jogo. Tenho um vencedor aqui. Mas eu tenho mais um jogo para fazer do lado de cá. Faço o jogo. Eu vou ter um perdedor de cá. Jogo ele lá para os perdedores. Faço o jogo. Eu tenho os finalistas, um de cada lado. Faço aqui a minha grande final. Aqui, ó. Aqui é como o lado direito. É como, não, lá. É o lado onde você puxou aqui, dos perdedores, é como se fosse semifinal e final. No caso. Não, você tem semifinal e final dos dois lados. Sim, tá? Aqui, ó, dos perdedores. Aqui você pode fazer uma semifinal para ir para a final entre os perdedores. Aí quem ganhar passa para a final para pegar o vencedor daqui, ó. Só do ganhador. Isso. Quem perde aqui na semifinal faz mais outra semifinal de cá para depois fazer uma grande final. Desculpa, quem perde é isso mesmo. Ó, vou só conferir os jogos aqui. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora deu certo. Conseguiram acompanhar aí, pessoal? Eu acompanhei aquela hora do seu, também deu errado aqui. Agora, eu não acompanhei não, mas eu acompanhei o raciocínio que você quis montar aqui. Viu? Se esquecer de puxar a equipe para lá, para os perdedores, vai dar errado. Eu não consegui acompanhar a chave dos perdedores. Tá, quer algum outro exemplo para a gente fazer? Bora! Ó, só um detalhe que eu não vou fazer com vocês, para não complicar mais, tá? Se fosse, por exemplo, nas aulas do presencial, eu faria alguns outros exemplos para que é um pouquinho mais complicado. O que acontece? Viu que a gente tem mais ou menos uma divisão no meio aqui, ó, da chave, ó. Parte de cima e parte de baixo aqui da chave, ó. Parte de cima e parte de baixo.
que alguns campeonatos fazem? Para evitar que as equipes joguem só entre elas aqui, ó, né? Por exemplo, eu joguei com o time F aqui e jogo com ele de novo na chave dos perdedores. O que eles fazem? Eles cruzam alguns competidores. Esse perdeu de cá, em vez de jogar nessa chave aqui, ele vai lá para cima, joga com quem perdeu aqui de cima. Puxa um daqui e joga ele aqui para baixo, tá? Para ir cruzando, para não ter jogos iguais, tá? Para que as equipes joguem contra as equipes para ver realmente quem é o melhor, né? Para não ter essa divisão de chave de cima e chave de baixo. Vamos deixar esse povo sem cruzar? Hã? Vamos deixar esse povo sem cruzar? Não vou fazer isso com vocês, porque vai complicar mais. Alguém mandou aqui no chat? Arthur, só antes de você fazer aí, já que você falou de cruzar, só para eu ter uma ideia, eu coloco eles cruzando na chave, mas sem fazer esse tanto de seta que você colocou na diagonal aí, né? Isso, eu consigo entender pelo nome da equipe ou alguma coisa do tipo, né? Se você colocar a seta, vai ficar muito poluído a tua chave, entendi. Né? Beleza. Beleza? Vamos lá, então, aqui. Vamos fazer um com 13, vamos lá. Opa. Então, 13, 1, 2, 3, 5, 6. 12. Deixa eu pagar isso. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá. Então, se eu tenho 13, eu tenho quantos isentos na primeira rodada? 3. 3. Ó, deixei um lá em cima, deixei um aqui no meio e vou deixar um lá embaixo. Um isento aqui, já vai para a segunda rodada. Um isento aqui vai para a segunda rodada. Um isento aqui vai para a segunda rodada. Joguei um, joguei aqui, joguei. Eu tenho um perdedor nesse jogo, um perdedor nesse jogo, um perdedor aqui, um perdedor de cá e um aqui. Vamos ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na chave dos vencedores e eu tenho só 5 na chave dos perdedores. Vou jogar de novo na chave dos vencedores. Joguei aqui 1, 2, 3, 4 jogos. Joguei um, joguei. Eu vou ter 4 equipes que perderam, essas equipes têm que ir para a chave dos perdedores. Uma equipe de cá, uma equipe aqui. Tem uma aqui, né, que perdeu lá, uma que perdeu aqui embaixo. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 não é chave perfeita, né? Tem que fazer cálculo de isentos aqui nos perdedores. 9, qual que é a próxima potência acima de 9? 16. 16. 16 menos 9 vai dar 7, né? Então, eu tenho 7 isentos aqui na primeira rodada da chave dos perdedores. Bastante gente, né? Ó, deixei aqui, ó. 2 isentos. 2 isentos. Vou fazer um jogo aqui. Mais 3 isentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isentos. E 2 equipes jogam. Joguei aqui. Um perdedor foi eliminado. Eu tenho agora 8 equipes do lado dos perdedores e 4 equipes do lado dos vencedores. Já tenho chave perfeita dos dois lados. Então, calculando os isentos da primeira rodada, minha chave fica perfeita para depois. Então, ó, vou jogar. Joguei aqui, joguei. Passam 4 equipes. Eu tenho um número igual de equipes dos dois lados. Jogo na chave dos perdedores. Agora vai passar só um aqui. Tem os perdedores foram eliminados.
Eu tenho menos aqui dos perdedores do que dos vencedores. Vou lá nos vencedores jogar. Joguei aqui. Eu tenho um perdedor de cada lado. Jogo o perdedor para cá. Faço o jogo. Jogo o perdedor para cá. Faço o jogo. Né? Tem um número maior desse lado. Tem número igual agora de perdedores e vencedores. Jogo mais uma vez de cá. Sai uma equipe aqui. Jogo do lado de lá. Sai um vencedor da chave dos vencedores. Quem perdeu aqui nessa semifinal joga aqui nos perdedores para sair o meu vencedor dos perdedores, que vai jogar contra o vencedor dos ganhadores. Vamos conferir os jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 jogos. É isso, né? 13 menos 1, 12, vezes 2, 24. Viu como que é fácil, pessoal? Para mim ainda não. É muito fácil, meu Deus. É treino, pessoal. Pegando o jeito, seguindo as regrinhas, não tem como errar, tá? Agora, não sei se o senhor concorda, mas deixa a gente fazer esse exemplo aí, para ver se a gente consegue essa mesma exatidão. Pode fazer. Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos para vocês fazerem. Não dá tempo de a gente passar no rodízio. Eu vou ter que correr com o rodízio para vocês. Qualquer dúvida, vai perguntando aqui, tá? É um bom exercício para fazer. Isso. Errei novamente, professor. Vai fazendo de novo aí, Danilo. Professor, são 13 competidores, né? Isso, 13. Ó, a Júlia levantou a mão, pode falar, Júlia. Professor, eu gostaria de saber o seguinte: quando eu tiver o mesmo número de jogos na chave dos perdedores e dos jogadores, eu sempre começo pela chave dos perdedores? Quando você tiver um número de competidores iguais, você joga na chave dos perdedores primeiro, tá? A chave dos perdedores não pode ter nem mais, nem número igual do que a chave dos vencedores, não dá errado. Ah, tá certo, obrigada. Tá? A Thaís pediu para pôr o cálculo do número da eliminatória dupla, número de jogos, né? É esse aqui, Thaís, ó. É 2 vezes o número de competidores menos 1. Eliminatória simples é número de competidores menos 1. Eliminatória dupla é isso vezes 2. Marcelo. Oi. Enquanto você estava fazendo de 13, para ir criando um raciocínio aqui, eu fiz um de 12. Eu posso abrir a tela aqui para você dar uma olhada, para ver se está mais ou menos certo? Pode sim. Você fez no caderno ou no computador? No caderno. Abre a câmera e mostra o... Vou abrir aqui. Tá carregando, deixa eu ver. Deixa eu deixar a tua tela maior, que você não consigo enxergar. Aí. Vamos ver. Calculou isento. Abaixa só um pouquinho, Rafael. Aí. 12, eu tenho 4 isentos. Deixa eu 1, 2, 3, 4. Tá. Jogaram 1, 2, 3, 4. Passou para cá.
Jogou a segunda rodada, passaram mais 4. Ficou com 8 nos perdedores, já ficou certinho, não precisa fazer isentos nos perdedores, né? Jogou de novo. Jogou aqui embaixo. Tá, aí passou o J para cá. Tá, o D lá para cima. Não, peraí, Rafael, acho que alguma coisa errada. Ah, não. Ah, tá certo. Agora que eu vi aqui. Tá certo. Depois ele perdeu o D, perdeu o J, perdeu o G. É isso mesmo, Rafael. É isso mesmo? Você conferiu se deu certo o número de jogos? Não, na hora que eu ia começar aqui e ver os números de jogos, eu já vou tirar uma dúvida. Eu falei, vai que volta a aula aí. Eu vou conferir agora. Tá, tem que dar 22 22, jogos, né? Isso. Tá, vou confirmar aqui. Beleza. Professor Miguel, só uma dúvida, como é que sabe esse P2? Como que faz? Isso, como é que a gente sabe a quantidade do P2? Eu sei Ó, que é por aquela tabela que tu mostrou aí, mas eu não estou conseguindo assimilar. é sempre a próxima potência de 2 acima do número de competidores que você tem. Pronto, Ó. ok, era isso minha dúvida. Então, se tem 13 competidores, a próxima é o 16. Deu Tá? certo, Você viu, tem... Marcelo? Beleza, Rafael? 22 jogos. Beleza. Então, o raciocínio é esse mesmo, né? Isso, é isso mesmo. Beleza. É isso mesmo. Se você tem 33 competidores, a próxima potência vai ser 64. Tem que fazer 64 menos 33. Tá? Sempre a potência acima da qual você tá do teu número de competidores. Eu estava olhando o slide aqui, não pude compartilhar para vocês. Mas tabelinha aí. Conseguiram fazer, pessoal? Tentando aqui ainda, não sei os demais. Professor, é com 13 competidores, não é isso? Isso, com 13. Ah, tá, obrigado. Marcelo, Oi? nas orientações lá do portfólio, depois você vai dar uma comentada sobre elas? Ó, eu iria, mas acho que não vai dar muito tempo. Eu tenho que fazer o rodízio com vocês ainda. E tem 5 minutinhos de aula. Ah, tá, joia. Mas pode aproveitar agora enquanto o pessoal está fazendo. Qual que é a tua dúvida, Rafael? Aqui, simular resultados. No caso,
Não, é que eu não vi aqui eliminatória dupla, né? Não tem. Ah, não. Não, tem sim, tem sim. Tem sim. Aí como que eu nomeio do primeiro ao quinto? Porque eu tava olhando aqui nessa tabelinha que eu fiz e não consegui identificar do primeiro ao quinto aqui. Como que eu faria isso? A classificação vai ser da chave, o campeão, né? E depois vai pegar da chave dos perdedores. Quem for perdendo vai sendo a classificação. Que todo mundo que jogou nos vencedores passa nos perdedores. Entendi. Então, vai sendo eliminado por lá. Então, quem foi ficando até os últimos jogos vai ficando primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Entendi. Certo? Então, no caso aqui que eu pus, o A, ele já estaria ou entre primeiro e segundo, porque foi o lado dos vencedores, né? Aham. E aí, os demais eu faria pro lado dos perdedores. Isso. Entendi. Tá certo. Essa Certo? era a dúvida. Uhum. Pessoal, vamos lá? Na sequência? Professor, vamos, depois eu tento fazer aqui melhor. Depois, com calma, depois da aula, com calma, vocês pegam para fazer. Então, Tá? Vai ter que fazer no portfólio também, então vocês vão treinar mais um pouquinho. Antes da prova ainda. vai sair um desenho muito bonito. Então, pessoal, vamos lá. Rodízios agora, tá? Não vai dar tempo de treinar um pouquinho aqui, mas vou tentar passar de uma maneira que todo mundo consiga entender. Primeira coisa do rodízio, eu calculo o número de jogos e calculo o número de rodadas e o número de jogos. Tá? Para quê? Novamente, para calcular o meu período de competição, quantas rodadas eu vou precisar ter, quantos árbitros eu vou precisar ter, quantos locais de competição eu vou precisar ter. É bem tranquilinho esse número de rodadas. No rodízio simples, o número de rodadas, se eu tiver um número ímpar de competidores, sempre vai ser número de rodadas é igual ao número de competidores. Se eu tiver 7 competidores, é um número ímpar, eu vou ter 7 rodadas. Tá? Então, sempre quando for número ímpar no rodízio simples, o número de rodadas é igual ao número de competidores. Se eu tiver um número par, tiver 4, 6, 8, 10, 20, o número de rodadas vai ser igual ao número de competidores menos 1. Se eu tenho 20 equipes, eu tenho 19 rodadas. Tá? No rodízio simples. Certo? Como que eu vou calcular o número de jogos? Eu posso ir por um método intuitivo. Por exemplo, se eu tenho 5 equipes, eu sei que eu tenho 4 rodadas. Se eu tenho 5 equipes, eu sei que cada rodada eu vou ter 2 jogos, né? Porque 4 equipes jogam 2 e 2, uma fica de chapéu. Então, se eu tenho 5 rodadas com 2 jogos, eu vou ter 10 jogos na minha competição de rodízio simples. Isso é um método intuitivo de fazer, né? Se eu tenho 6, por exemplo, 6 competidores, eu vou ter 5 rodadas, com 3 jogos em cada rodada, eu vou ter 15 jogos, tá? Mas se eu quiser fazer isso com uma continha, eu consigo fazer. Então, na minha competição, tá? Com número ímpar de competidores, eu calculo o número de jogos por essa equação. Eu tenho que o número de competidores vezes o número de competidores menos 1 dividido por 2 vai dar o meu número de jogos. Então, se eu tenho 5 competidores, 5 vezes 5 menos 1 dividido por 2. Eu resolvo o primeiro que está entre parênteses, regrinha de matemática, né? Então, vai ficar 5 menos 1 é igual a 4. 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é igual a 20, dividido por 2, eu tenho 10 jogos. Então, se eu fosse pelo método intuitivo, eu teria aqui 5 rodadas com 2 jogos em cada rodada. Né? Eu tenho 10 jogos. Se eu quiser fazer a continha, eu tenho essa continha aqui para fazer. Tá?
com poucos competidores, às vezes fica até mais fácil fazer pelo método intuitivo. Se eu tenho muitos competidores, é mais fácil fazer pelo cálculo da equação. Tá? E como que eu faço para montar, né, a minha tabela de jogos sem repetir nenhum jogo? Tá? Tem uma maneira que é fácil de fazer. Tá? Aqui está com letra, tá, os times, mas independente do nome que for, pode ser nome de pessoa, nome de time de futebol, nome de cidade. O que eu faço quando eu tenho rodízio, eu tenho um número ímpar de competidores? O próprio nome já diz, é rodízio, né? Então, se eu tenho número ímpar, eu tenho sempre um competidor que não vai jogar por rodada, fica de chapéu. Lembra, lá na eliminatória eu tinha isentos na primeira rodada apenas. No rodízio, se for número ímpar de competidores, eu tenho isentos a cada rodada. Então, como está dividido aqui, ó? A fica isento, B joga com C, o D joga com o E. Para a segunda rodada, para eu montar, eu faço um rodízio desses competidores. Como que é esse rodízio? É indicado que faça em sentido horário, tá? Então, eu vou rodar para a direita esses competidores. Então, ó, vamos pegar do D aqui embaixo, ó. Tá vendo onde está o meu apontador? Se eu rodar para a direita, o D vai subir. Então, o D, na segunda rodada, vem para cá. O B estava aqui, vai rodar aqui para cima, né, ficou de chapéu. O A estava de chapéu, roda para a direita, vem aqui para baixo. O C rodou, vem para cá. E o E roda, sentido horário, joga para cá. Para outra rodada, eu continuo rodando. Ó. O E estava aqui embaixo, subiu. O D estava aqui na primeira posição de jogo, subiu para ficar de chapéu, para ficar isento. O B estava isento, desceu, né? Continuou rodando o horário. O A desceu e o C virou para cá. Então, se eu ir seguindo esse rodízio, eu consigo fazer com que todos joguem contra todos sem repetir nenhum jogo. É uma maneira de controlar. Tá? Deixa eu passar aqui. Se eu tiver um número par de competidores, o cálculo do número de jogos é igual se eu tiver um número ímpar, tá? Então, o número de jogos vezes... Desculpa, o número de jogos é igual o número de competidores vezes o número de competidores menos 1, dividido por 2. No exemplo aqui, a gente tem 6 competidores, 6 equipes. Então, 6 vezes 6 menos 1, dividido por 2. 6 menos 1 é igual a 5, 6 vezes 5, 30, 30 dividido por 2 é igual a 15. Lembra, se eu fizer pelo método intuitivo, eu já vou conseguir fazer isso antes. Se eu tenho 6 competidores, eu tenho 5 rodadas com 3 jogos, eu vou ter 15 jogos no final. Tá? Como que eu faço para montar aqui a minha tabela de jogos, tá? Sem repetir jogo também? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou rodar todo mundo para a direita. Só que qual que é o detalhe aqui? Se eu rodar todo mundo junto, vai chegar uma hora que vai começar a repetir jogo. Então, o que eu faço? Eu seguro um competidor aqui na primeira posição. Então, tá vendo que o A está em verde aqui, destacado? O A não rodou. Todos os competidores rodaram. Ó, o C vem para cá, o B desceu, o D rodou, o F rodou para o outro lado. E eu vou rodando todos até completar as rodadas. O que acontece aqui? Eu posso fazer isso para montar a minha tabela de jogos. Mas quem está mais acostumado com jogos sabe que quem é o primeiro time aqui joga em casa, quem é o segundo time joga fora de casa. Se eu deixar sempre o A aqui, ele vai estar sempre jogando em casa, pela tabela de jogos. Então, eu posso montar essa tabela, depois eu só inverto aqui algum jogo, o A joga fora, né, o F joga dentro de casa, mas primeiro eu monto dessa maneira para eu não repetir jogos nenhum, tá? Para não correr o risco de repetir.
Então, lembrando, sempre roda para a direita. Se eu tiver número ímpar de competidores, eu sempre tenho alguém que vai ficar de chapéu em cada rodada. E todas as equipes rodam. Se eu tenho número par de competidores, eu rodo todo mundo e mantenho um competidor aqui na primeira posição, só para não repetir os jogos. Tá? E o que vocês vão ter que fazer para a atividade de portfólio? Depois que montou aqui a tabela, vocês vão ter que simular os resultados. Por exemplo, o A ganhou de 2-1 do B, o C ganhou de 3-0 do D, o E ganhou de 4-1 do F. Tá? Isso em todas as rodadas. Depois, vocês vão ter que montar uma tabelinha de classificação para definir quem ficou em primeiro, quem ficou em último lugar. Como que eu faço isso? Eu defino a quantidade de pontos por vitória, por empate e por derrota, e posso também anotar o saldo de gol, ou quantidade de gols marcados. Monto essa tabelinha e vou lá somando. O A jogou 6 vezes e ganhou 6 jogos. Se for igual ao critério do futebol, cada vitória são 3 pontos. Então, se eu tenho 6 vitórias que valem 3 pontos, eu tenho 18 pontos. Tá? E o A ficou com 15 gols de saldo de gol. O C, por exemplo, jogou também 6 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 2. Tá? Eu posso ter um critério aqui, eu não lembro o critério que eu usei, mas deve ser 3 pontos aqui e 2 pontos por empate. Né? Essa tabelinha que eu fiz também não tá correto aqui os pontos, tá? Mas é só um exemplo para vocês verem. Então, seriam que 10 pontos para o C e 9 pontos para o D. Porque ele tem aqui 3 vitórias de 3 pontos e um empate que vale 1 ponto. 9 mais 1, 10. O D tem 3 vitórias que valem 3 pontos. Teria 9 pontos aqui. Tá? Mas não alteraria a classificação aqui da sequência. Vocês têm que simular os resultados dos jogos para depois montar essa tabelinha de classificação. Vocês podem, quem tiver mais familiaridade, pode fazer isso no Excel. Então, é facinho de fazer, quem domina o básico do Excel, já põe o critério lá de vitórias, que valem 3 pontos, empates valem 1 ponto, e já vai fazendo a classificação aqui das equipes, e põe um filtro lá de classificar por maior score. Tá? É mais facinho de fazer. Quem não consegue fazer no Excel, vai ter que fazer na unha, né, anotando, somando aí, para depois montar a tabela. Mas tem que montar essa tabela para o portfólio. No rodízio duplo, né, como o próprio nome já diz, eu vou ter 2 jogos, eu vou jogar 2 vezes com a mesma equipe. Então, para eu calcular o número de jogos, número de rodadas, desculpa, no rodízio duplo, o número de rodadas é igual a 2 vezes o número de competidores, se o número de competidores for ímpar. Se eu tenho 5 competidores, eu vou ter 2 vezes 5. Eu tenho 10 rodadas no rodízio duplo com 5 competidores. Se for par, eu vou ter aquela mesma continha, só que vezes 2. Número de competidores menos 1, né? Só que vezes 2. Se eu tiver 6, né, competidores, 6 menos 1, 5. 5 vezes 2, eu tenho 10 rodadas. Tá? Pode repetir de novo, professor, o par e o 2 vezes? Que eu não entendi. Ó, se for o rodízio duplo agora, esquece o rodízio simples, rodízio duplo. Para eu saber o número de rodadas que eu vou ter, eu faço essa conta aqui. Se for ímpar, o número de rodadas vai ser igual 2 vezes o número de competidores. Se eu tenho 9 competidores, né, 9 é um número ímpar. 2 vezes 9, eu vou ter 18 rodadas no meu rodízio duplo com 9 competidores. No número par de competidores, eu vou fazer número de competidores menos 1 vezes 2. Então, eu tenho 10 menos 1 é igual a 9. 9 vezes 2, 18 rodadas. Por exemplo, com o Campeonato Brasileiro. Ô, Danilo, quantas equipes eu tenho no Campeonato Brasileiro? 35. Não. Quantas equipes? Quantos times? Ixi, professor. 20.
20, isso aí. Se eu tenho 20 equipes, o Campeonato Brasileiro é um rodízio duplo. Sim. Se eu tenho 20 equipes, eu botei aqui, ó, calcular o número de rodadas, número par. Número 20 par. menos 1 é igual a 19. 19 vezes 2, 38. eu tenho 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Tá certo. Certo? Ah, Então, eu tenho também condições de calcular o número de jogos, tá? A conta também é a mesma do rodízio simples, tá? Só que eu não divido por 2 agora. No rodízio simples, eu vou voltar lá no slide, ó. Eu tinha número de competidores vezes número de competidores menos 1, dividido por 2. No rodízio duplo, eu não divido por 2 mais. Então, eu tenho número de jogos é igual número de competidores vezes número de competidores menos 1. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, com ímpar, 5 competidores. 5 menos 1 é igual a 4. 5 vezes 4, 20. No meu rodízio duplo, com 5 competidores, eu tenho 20 jogos. No número par, é a mesma continha, tá? Número de competidores vezes número de competidores menos 1. Se eu tenho 6, 6 menos 1, 5, 6 vezes 5, 30. Tá? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Eu tenho 20 competidores. Então, o número de competidores vai ser... O número de jogos vai ser número de competidores menos número de competidores menos 1. Eu tenho 20 jogos, 20 menos 1, 19. 20 vezes 19, quanto vai dar? 380? Vou fazer a calculadora aqui, que agora a cabeça já não pensa mais essa hora, não. 380. 20 vezes 19, 380. Tá? Então, no Campeonato Brasileiro, eu tenho 380 jogos. Se eu for pelo método intuitivo, eu sei que eu tenho 20 equipes e 38 rodadas. Se eu tenho 20 equipes, eu tenho 10 jogos. 38 rodadas com 10 jogos, 380 jogos no meu campeonato. É um campeonato bem extenso, bem longo. Não apareceu aqui a imagem do erro no slide. Mas montar o rodízio duplo é igual a montar o rodízio simples e repetir ele. Tá? Então, vou voltar lá no outro slide para ficar melhor para ver. Então, por exemplo, se eu montei aqui meu rodízio duplo, montei o primeiro turno, né, que é quando as equipes jogam a primeira vez com a equipe adversária, e montaria isso aqui de novo para ser o segundo turno. Seria a segunda vez que a equipe joga contra a equipe adversária. Só que eu tenho que tomar cuidado para ter sempre a equipe joga primeiro dentro de casa e depois fora de casa, né? Ou quando jogou fora de casa no primeiro turno, joga em casa no segundo turno. Se jogou em casa no primeiro turno, joga fora de casa no segundo turno, para ficar igual, né? Ficar equilibrado entre as duas equipes, tá? Então, no rodízio duplo, eu tenho primeiro turno e segundo turno. Eu tenho que jogar 2 vezes com cada equipe. Certo? Eu dei uma corridinha porque a gente já passou um pouquinho aí do horário. Só para finalizar essa parte, eu posso ter processo de disputa combinado. Alguns campeonatos que a gente conhece, são tradicionais, tem isso, né? Eu posso ter rodízio de grupos, mais eliminatórias simples, eu posso ter rodízio simples, mais eliminatórias com playoffs, posso ter um rodízio simples, para depois ter um rodízio de grupos, para depois para uma eliminatória, e assim por diante, tá? Eu posso combinar diversos processos aí de disputa na minha competição, dependendo do objetivo da minha competição, do formato, do tempo que eu tenho disponível, e assim por diante. Júlia, pode falar? Levantou a mão. Professor, eu estou com dúvida no seguinte, independente do número de rodadas, a equipe A vai jogar com a equipe B apenas uma vez até o final do meu campeonato, e assim por diante? Se for rodízio simples, sim. Tá, então não tem uma forma mais prática de fazer essa seleção? Porque, por exemplo, com 6 concorrentes, a gente vai ter 15 jogos. Então, aí, assim, já dá um trabalhinho para fazer essa seleção para não repetir time com time.
Mas se tivesse um número maior de concorrentes, vai ficar uma tabela muito grande. E aí, até você ficar contando 8 concorrentes para não bater ninguém com ninguém, não tem nada mais prático? Foi o que eu acabei de explicar, Júlia. Se você fazer aquele rodízio das equipes, você não repete o jogo. Tá, Assim fica então é mais só fácil ir de fazendo montar. Tá, É só ir sempre rodando as equipes. Se for número par, segura uma equipe lá em cima, roda as outras. Aí não repete o jogo. Tá. E aí a questão da classificação de pontos. No material, ele fala que a vitória, por exemplo, é 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0 pontos. Isso é uma coisa que é o regulamento que vai determinar. Isso, é. Geralmente, essa é a pontuação do futebol, né, que a gente está mais acostumado. No vôlei, tem outro tipo de pontuação. Se você ganha de 3-0, você ganha 3 pontos para a equipe vencedora e 1 ponto para a equipe perdedora. Se você ganha de 3-2, é 3 pontos para a equipe vencedora e 2 pontos para a equipe perdedora. Tá? Então, cada esporte, às vezes, cada campeonato tem um tipo de pontuação. Tá certo, então. Acho que era isso. Era isso? Então, tá bom. O Lucas levantou a mão. Professor, eu tenho duas dúvidas. A primeira, na verdade, é um fato que aconteceu comigo. Eu organizei um campeonato de FIFA na escola onde eu trabalho, e aí sobrou esses. A gente acabou de falar o nome, eu esqueci. Mas, enfim, esses que sobram. Os isentos. Sobraram os isentos, só que eu fiz de eliminatória dupla, e muitas pessoas foram perdendo por WO. Então, aconteceu de duas pessoas. Da pessoa perder pro WO no primeiro e jogar com um segundo que perdeu pro WO no primeiro também. Então, aí, quem perdeu por WO, quando são dois que perderam por WO no primeiro? Como que eu faço isso? Eu defino pelo regulamento? Deixa eu entender. Eles perderam por WO na chave dos vencedores. Aí foram para a chave dos perdedores. Aí eles perderam, um perdeu por WO pro outro. Aí eu defino isso por regulamento? Não, o WO é uma derrota, né? Então, se ele perdeu pro WO, ele perdeu. Mas aí os dois, é isso que eu tô falando, os dois faltaram aos jogos. Saiu num jogo em que dois faltaram, entendeu? Entendi. Ixi. Boa pergunta, Lucas. É uma coisa um pouco rara de acontecer, né? Professor. Oi, Danival. Aí ele poderia ir com um WO duplo, né? E segue o WO com um jogador depois, até se... Entendeu? Não, então, mas se é uma eliminatória dupla... Os dois não faltaram? Sim. Então, segue um WO na frente, não tem jogador, não é isso? Não seria isso? Um jogador segue, o WO segue como se fosse um jogador. Alguém tem que seguir. Então, nesse caso, eu adotei um critério que foi o último que saiu. E o próximo que jogaria contra eles ganha de WO, porque não vai ter com quem jogar. Sim. Entendi. E lá na frente, quase na final, segue normal. Isso. Poderia ser feito dessa maneira. Faria a chave que passaria alguém, né? Mas não teria nenhuma equipe ali. Sim. E o próximo que queria jogar ganharia por WO. Exatamente. Isso. Legal. E a outra questão, professor, eu entendi. Muito obrigado por ter tirado minha dúvida. A outra questão é sobre o portfólio. Você falou que essa tabela ela só pode ser feita no papel para ser anexada no Word, né? Eu não posso fazer ela, tipo, no PowerPoint, nem nada do tipo? A eliminatória simples e dupla é mais fácil fazer no papel, tá? No computador, cada um faz de um jeito no computador. Eu recebo PowerPoint, recebo Excel, recebo outro tipo de arquivo. Fica uma bagunça, tá? Então, é até mais fácil de montar no papel, a eliminatória simples e dupla. O rodízio simples e duplo pode fazer ou direto no Word, ou faz no Excel e cola no Word depois, tá? Entendi, obrigado. Mais alguma coisa, pessoal?
Essa semana eu vou ter que tirar para aprender a fazer isso aí, rodízio. Isso aí, pega firme que consegue fazer, não é difícil não. Eu apanhei. Hoje eu apanhei. No portfólio, fazer todos no papel sem problemas. Pode também, tá? Pode também, sem problema. Se quiser fazer todos no papel, pode fazer. Ok. Lucas, levantou de novo a mão ou era da outra vez? Não, professor, eu esqueci de tirar, Ah, desculpa. beleza. Então, pessoal, espero que a aula tenha ajudado a elucidar um pouquinho melhor aí essa questão dos processos de disputa. Como eu falei, é prática, tá? Tudo que é a primeira vez é um pouco mais desgastante, né? Demora um pouquinho mais para pegar, mas depois que pega o jeito, pessoal, é tranquilo. Pelo que eu estou fazendo com vocês ali com o mouse aqui, dá para ir fazendo normal. Depois que pega o jeito, a coisa flui, tá? Danilo levantou de novo a mão, Danilo? Professor, qual a melhor forma, como eu apanhei para fazer, qual a melhor forma de eu começar, tipo assim, com calma, qual é a melhor forma de começar a aprender a fazer isso aqui? Vamos para a eliminatória, que é um pouquinho mais complicada. Primeira coisa, número de competidores. Viu o número de competidores? Confere naquela tabelinha se é uma chave perfeita. Se for uma chave perfeita, tranquilo, só montar a chave e mandar bala. Se não for aquele número, uma chave perfeita, calcula o número de 200. Calcula o número de 200 para a primeira rodada, depois segue também mais fácil. Tá? Então, sempre olha primeiro, número de competidores, olha a tabelinha. É chave perfeita? Beleza. Não é? Número de 200. Na primeira rodada, depois segue. Tá? Entendi. Obrigado por ter tirado a minha dúvida. E você vai jogar esse aqui que você passou hoje no material para ficar melhor. Aí dá para melhor também estudar também. Ó, os slides, pessoal, não vai ter muita coisa a mais do que está no material de vocês. Tá? As continhas estão lá, os exemplos estão lá, porque nesse slide que eu passei na aula, não tem os exemplos que eu fiz com o mouse, entendeu? Vai ter só os exemplos lá da chave perfeita. Então, acho que não, e tem umas imagens que eu pus aqui que parece que não sei o que deu erro aqui no slide, que não apareceram. Então, às vezes, não vai ajudar tanto. Pelo material, dá para vocês estudarem sem problema nenhum, tá? Rafael, pode falar? Marcel, só uma dúvida. A eliminatórias que eu vou fazer no papel, eu tiro uma foto e anexo já dentro do documento de Word, ou eu faço o anexo de Word mais o anexo da folha? Não, já põe no Word. Já deixo dentro do Word. Isso. Tá. Manda um arquivo só. Combinado. Certo. Acho que a Jaqueline era essa mesma dúvida, né, Jaqueline? Mandou no chat aí. Pode falar, Lucas. Ô, professor, eu tô perguntando muito, eu sou igual o Danilo, né? Eu tenho dúvida, eu pergunto mesmo. Isso não acontece que nem o caso que eu te falei, que eu não lembro de ter estudado isso na licenciatura. Mas, enfim, eu só queria saber sobre o ciclo 3, o que a gente tem que estudar, porque essas duas apostilas do ciclo 1 e 2, a que fala sobre processo de disputa é a do ciclo 2, né? Não é isso? O processo de disputa é ciclo 2 e ciclo 3. Ah, então era ciclo 2 e ciclo 3, beleza. Isso que eu... Ciclo 1 é eventos esportivos, né? Organização de eventos esportivos, ciclo 2 e 3 é processo de disputa. Beleza, então tá. Beleza? Falou, obrigado. Por nada. Então, pessoal, vou me despedindo aí de vocês, né? Um abraço aí a todos. Se tiverem mais dúvidas, podem me mandar lá no correio, na sala virtual, que eu vou respondendo, tá? Antes de fazer a atividade, entregar a atividade, se tiver com dúvida, pode mandar. Esse mês agora vocês têm provas, né? Em maio tem a prova dissertativa, que é a prova específica 1. O conteúdo, então, é esse, organização de eventos esportivos e processo de disputa. Tem que saber fazer esses processos que eu peço na prova, tá? Sobre organização dos eventos, é coisa básica de saber, né? Como o que eu preciso fazer antes do evento, o que eu preciso fazer durante um evento, o que eu preciso fazer depois do evento esportivo, para que ele saia da melhor maneira possível, tá?
Não tem como especificar as questões, senão são 3 questões. Se eu especificar o conteúdo para vocês, aí fica muito fácil, né? Então, estudem isso com o material não é muito extenso, então as questões não vão sair além do que está no material, podem ficar tranquilos, tá? Pode falar, Lucas. A Júlia que levantou. Desculpa, pode falar, Júlia. Eu queria saber se vai cair aquele conteúdo de administração que a gente viu na aula 2, ou se Não. isso vai ser era só para responder as questões online. Era só para responder as questões online, tá? Aquele material, ele foi retirado da disciplina e algumas questões ficaram no banco de questões, tá? Por erro nosso aqui. Aí, para não gerar muito desconforto, de muita ocorrência de questão, né? Eu acabei dando aquela aula para vocês consigam responder as questões online, né? Só que ele não vai ser cobrado na prova, tá? Pode ficar tranquilo. Então, pessoal, uma boa noite aí a todos, a todas, um bom descanso. A gente se vê na próxima aula, tá? Até mais, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, obrigada. Professor. Falou.